Páscoa, e aí várias coisas ficaram passando pela minha cabeça sobre tudo isso. Então eu vou ler o trecho da Bíblia e aí vou trazer para vocês um pouquinho das minhas reflexões. Eu trouxe do Novo Testamento, João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar-vos para eu mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não tendes o conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondendo disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos lembrará de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito que vou para meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Eu ia ler, a princípio, só o trechinho que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Durante a Semana Santa, antes da Semana Santa, todo esse período, a gente recebe, com certeza vocês também, milhares de mensagens de WhatsApp, em grupo, de familiares, Instagram, Facebook, a gente é bombardeado, sobre a questão de que Cristo morreu por nós. Cristo morreu para limpar o pecado do mundo.
vocês não é uma representante do Espiritismo, porque eu não falo em nome de ninguém. Não falo em nome do centro, não falo em nome de religião nenhuma. Falo em nome da Clarissa. Cristo não lavou o pecado de ninguém. Ele não tinha poder para isso. Ele não tinha poder para tirar os nossos pecados de nós. Nossa, Clarissa, então você não acredita em Cristo? Você não acredita no que Ele ensinou? Você não acredita no que Ele disse? Acredito em tudo o que Ele disse. Acredito piamente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito piamente no Espiritismo como ciência, filosofia e religião. E como tudo isso se conecta, né? Quando a gente fala em ciência, filosofia e religião, significa que a gente precisa usar a fé raciocinada. Tem inclusive um capítulo no Evangelho que fala muito sobre isso. Explica muito essa ideia de fé raciocinada, né? O próprio Kardec, que é um codificador da doutrina espírita, em uma das suas publicações lá atrás, falou que se um dia a ciência contradisser alguma coisa que eu disse aqui na minha obra, fiquem com a ciência, porque a minha ainda não foi dado saber tudo, né? Então, assim, se a gente precisa usar o nosso raciocínio, o poder da lógica, e aí a gente olha para as leis universais, como Jesus poderia simplesmente tirar todos os pecados do mundo? Não, Ele não tirou os pecados do mundo. Então, não basta que eu seja... E aqui, gente, eu não estou fazendo uma crítica a religiões, não é um julgamento a qualquer religião. Eu só estou dando a minha interpretação, que é diferente de várias outras religiões, tá? Então, na minha visão, não é o batismo que vai fazer a Clarissa merecer o céu, ou aceitar a Jesus anula qualquer erro, qualquer pecado que eu já tenha tido. Até porque, se a gente usar a lógica novamente e pensar que durante muitos anos, durante séculos, né, para a Igreja Católica, por exemplo, que foi aí a primeira grande religião, se uma criança, um bebê, nascesse morto, ele não podia ser batizado. E se ele não era batizado, ele era pagão. Então ele não podia ser enterrado em terreno santo. Ele não podia ser enterrado no cemitério. Ele não podia receber um nome pela família, porque ele era um pagão. Se ele nascesse, ele desse o primeiro choro, e aí corre o padre lá, dá a extrema-unção, ele podia ser enterrado. Senão, não. Porque ele era um pagão. E aí, se a gente pensa que só existe uma vida, e que essa criança nasceu, ela não fez nada de bom, mas também não fez nada de ruim. Peraí, Houston, temos um problema, usando a lógica, né? Então não, na verdade, não é isso que vai tirar o nosso pecado. Se a gente olha para as leis universais, o mundo é perfeito, o universo é perfeito. Ele gira, é uma engrenagem perfeita, né? Não importa o que a gente faça, o universo continua girando. O sol nasce, morre, as estações do ano, as fases da lua, etc. e tal, né? Então, se essas leis universais são perfeitas e imutáveis, uma dessas leis universais é a lei do livre-arbítrio. E a outra é a lei de ação e reação. Se a toda ação corresponde uma reação contrária, se tudo que é feito, a lei da causalidade, né? Se tudo que é feito tem uma consequência, então Jesus morrer na cruz vai limpar os meus pecados? Os pecados do Flávio, do Sérgio, do Roberto? Não vai. Mas ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Eu acho que Jesus veio para orientar e ensinar. Não é responsável por ninguém. Exatamente. Né? Por que ele é o caminho?
porque através da vida dele, do exemplo, das ações, dos ensinamentos, e ele não deixou nada escrito, os ensinamentos dele foram passados oralmente e foram sendo multiplicados. Ele mostrou como fazer para chegar ao Pai, como fazer para limpar os seus pecados. Ele não limpou o pecado de ninguém. Ele é a verdade. Por quê? Porque independente de onde ele nasceu, de como ele nasceu, porque você não precisa ser, e aí ele veio para mostrar isso, você não precisa ser rico, você não precisa ser, como é que fala? Me fugiu a palavra, influente, você não precisa ser importante. Jesus veio numa família simples, Jesus veio, ele não era o mais instruído, né? Se a gente for pensar na realidade daquela época e tudo mais, nem teria como a família dele ter esse nível de instrução e tudo mais. E ainda assim, com todas as dificuldades que essa família simples, sem influência, poderia passar, Jesus continuou fazendo o que ele fazia, agindo como ele agia, sendo o exemplo vivo. Então tudo que ele trouxe era verdade, porque era possível. Ele era aquilo, ele vivia aquilo, independente das condições. Jesus foi o maior coach de marketing boca a boca que existiu. Fato. E por que Jesus era a vida? Porque ele sempre disse que o reino do meu Pai, o meu reino, não é deste mundo. Então, mesmo sabendo o sofrimento, a dor física que ele ia passar, né, toda a provação, os açoites, a coroa de espinhos, a crucificação, mesmo sabendo de tudo isso, ele assumiu essa missão para mostrar para nós que a vida que realmente importa não é esta aqui. Aqui a gente escolhe como viver, obviamente a gente colhe o que a gente planta, mas a gente escolhe como viver. E a partir do que a gente escolhe como viver aqui, é que a gente lava o nosso próprio pecado. As nossas escolhas, as nossas ações, os nossos exemplos. Então sim, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não lavou o pecado de ninguém, só os dele já estavam lavados. Quando ele veio, já estavam lavados, e ele veio para mostrar que era possível. Né? Com toda aquela elevação, dentro de todas as condições desfavoráveis, ainda assim ele conseguiu manter a missão dele até o fim, porque ele já era um espírito que tinha passado por tudo isso, né? Ele já tinha passado pela prova de fogo. E aí eu acabei decidindo, no fim das contas, ler o trecho inteiro, né? O capítulo 14 inteiro, porque tem vários pequenos pedaços aqui que são, na minha opinião, indícios interessantes, né? Quando ele fala, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Ou seja, eu não estou aqui falando da minha cabeça, eu não estou aqui inventando para vocês, porque não sou eu o Pai. Eu falo em nome desse Pai que eu já vi cara a cara, porque eu já passei por tudo isso que vocês estão passando, por todas as dificuldades, por todas as paixões, todas as tentações. Eu passei por isso e é possível ultrapassar tudo isso. E eu vim ensinar vocês como. Eu vim tentar deixar o caminho mais fácil para vocês. O outro trechinho, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores do que estas, porque eu estarei com meu Pai. E por que fará maiores do que estas? Porque se nós fizermos realmente acreditando, convictos de que quando ele disse em outra passagem, vós sois deuses, aquilo era verdade, nós temos em nós a mesma habilidade, a mesma capacidade de impor a mão sobre alguém e levar cura através do nosso amor. Nós seremos capazes de fazer isso. E se nós seguirmos o exemplo que ele deixou, nós poderemos de repente, bem entre aspas, tá gente?
queimar etapas, a gente vai conseguir fazer isso mais rápido. A gente vai ultrapassar esse caminho mais rápido. A gente já vai saber desviar das pedras, aquelas maiores que vão fazer a gente tropeçar, se a gente conseguir seguir esse exemplo e essas lições. E aí, tem um outro ponto aqui que eu achei muito legal. Cadê esse aqui? Acho que eu não grifei a cabecinha. Eu não grifei aqui, eu não vou achar exatamente nesse momento, mas aqui, ó. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco sempre. Vós o conhecereis porque não é esse pedacinho. O pedacinho aqui que ele fala que ele está indo, mas que ele voltará por pouco tempo e só vocês poderão me ver. O mundo não me verá, mas vocês poderão me ver. Que é o recorte da ressurreição. Nós sabemos, cientificamente, que é impossível reviver um corpo morto. Então, quando a gente fala em ressurreição, na verdade não houve uma ressurreição, não levantou um Jesus um zumbi lá para falar com os apóstolos, né? Mas o corpo perispiritual de Jesus ainda existia e ele se materializou para dar os últimos recados, as últimas lições para os seus apóstolos, né? Esse alento para eles. E aí a gente fala, se não existisse outra vida, se não existisse o antes disso aqui que nós vivemos, se não existisse o depois, como isso seria possível? Pela lógica, não seria possível, né? Então são pequenos indícios, obviamente tudo tem a ver com interpretação, né? Mas são pequenos indícios, novamente, de que a vida verdadeira não é desse mundo, é para muito além disso, né? E a gente tem toda a ferramenta, tem toda a informação que a gente precisa para alcançar essa nova vida. Mas a gente precisa assumir essa responsabilidade. Jesus, sim, ele morreu na cruz. Ele se entregou, literalmente, de corpo e alma àquela missão de ser exemplo. Exemplo de que sim, vai ter dor. Sim, vai exigir sacrifício. Sim, vai ter a hora que tudo que você vai querer é chorar e fugir. Vai. Nós estamos num mundo que é assim ainda. Mas nós vamos chegar ao Pai, se nós estivermos comprometidos em chegar ao Pai, né? Eu posso sair de casa, entrar no shopping para comprar uma calça jeans, e eu posso ir para a loja, que nem homem, né? Homem faz isso. Vai na loja, experimenta a calça jeans, sai da loja e vai embora. A mulher, ela vai para comprar a calça jeans, mas ela passa em todas as vitrines de todas as lojas de roupa, relógio, bolsa, sapato. Se bobear, ela experimenta várias coisas que ela sabe que ela não vai levar naquele dia, até ela chegar na bendita da calça jeans. Aí ela fica entre 72 calças jeans. Qual será que fica mais bonita? Né? Então você pode fazer a coisa de um jeito mais objetivo ou não, você pode ir desviando. Você vai chegar no mesmo lugar. Você vai sair do shopping com a calça jeans. Quanto tempo você levou para fazer isso? É você que escolhe. E se nesse percurso, nesses desvios, vai ser prazeroso para a mulher, gente. Que mulher que não gosta de ver bolsa, sapato, parar para tomar um cafezinho com a amiga, entendeu? Quem não gosta? Homem não, homem já é mais objetivo, assim, mais direto e reto, né? Vai, pega o que quer, não sei o que, vambora, porque eu tenho que fazer não sei o que. São perfis diferentes. O objetivo vai ser atingido? Vai. Quanto tempo isso vai levar? Varia. E os prazeres e as dificuldades, porque de repente, nessa de você desviar em trocentas vitrines, não sei o que, você perde a hora que você chega com outro compromisso. Vocês não entendem nada.
Mas o objetivo de sair com a calça jeans será atingido do mesmo jeito. É mais ou menos a mesma coisa. Jesus veio e falou assim: olha, para vocês terem um caminho mais curto, mais direto, é esse aqui. Mas você pode pegar o atalho da vida, né? Você pode pegar a porta larga, ok. Só que pegando a porta larga vai demorar mais. Você vai ter mais coisas aí para passar do que pela porta estreita. É difícil passar na porta estreita, a fila é maior, você vai ter que passar espremidinho assim de lado. Mas é uma escolha. E cabe a nós, né? Então a gente precisa lembrar de se responsabilizar. Ah, mas então por que a gente comemora, entre aspas, né? A gente celebra a morte e a ressurreição de Cristo? Por que essa data é importante? Se ele não, a morte dele não lavou o pecado de ninguém. Porque a Páscoa, ela fala de renovação, né? A grande mensagem da Páscoa é de renovação. E que renovação é essa? Do nosso interior. A gente é que escolhe. Dentro do Espiritismo a gente usa muito o termo reforma íntima. A escola de aprendizes tem esse objetivo e tudo mais. E aí, para que eu faço tudo isso? Pela reforma íntima. Porque eu quero renovação. Quando a gente reforma a casa, é que a gente quer um banheiro mais bonito, uma cozinha mais funcional, uma sala mais aconchegante, enfim. Mas você passa por todo aquele poeirão, aquele quebra-quebra, né? Para renovar a sua casa. E aí ela fica com aquela cara top, linda, dos sonhos, de revista. Casa é capa de revista. Mas você vai passar pelo poeirão, você vai passar pelo pedreiro atrasando a obra, você vai passar por ter que fazer pesquisa de preço de material de construção. Você vai passar por isso para ter a casa renovada. Então, para a gente se renovar, a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios. A gente vai fazer escolhas que talvez não sejam tão prazerosas, mas que a gente sabe que vão nos trazer consequências melhores, mais próximas daquilo que a gente almeja. Então, quando a gente se compromete, quando a gente se responsabiliza, a gente faz essa escolha de forma consciente. E tudo bem eu escolher demorar mais. Tudo bem. Mas eu tenho que saber que isso tem uma consequência. E quem vai viver a consequência sou eu. Não é Jesus, não é o marido, não é o vizinho, não é minha mãe, sou eu. Por mais que o marido me ame, por mais que minha mãe me ame, por mais que o pessoal do centro queira ajudar, por mais que a espiritualidade queira ajudar, não importa se é encarnado ou desencarnado, ninguém vai poder viver as consequências das suas escolhas por você, nem das minhas por mim. Sabe o que eu quero saber isso? Quando eu estou passando por algum momento difícil na minha vida, eu fico me questionando por que eu ainda estou nesse planeta. Aí eu falo, se eu não fiz melhor do que eu poderia no passado, né, em outras vidas, então eu me coloquei aqui. Então eu nem tenho que reclamar, porque sou eu que me coloquei aqui, né? E às vezes você fez o melhor que você podia naquele momento, né? Porque existe também uma grande questão, que é assim, não adianta a gente pedir para uma criança de 5 anos discorrer sobre física quântica. Ela não tem maturidade, ela não tem conhecimento, ela não tem condições, ela não está preparada para, né? Então a gente precisa deixar ela amadurecer, ela precisa aprender um monte de conteúdo antes de discorrer sobre física quântica. É a mesma coisa. Então assim, as nossas reencarnações são oportunidades incríveis para que a gente possa ir aprendendo. E cada vez que a gente aprende uma coisinha nova, a encarnação seguinte com certeza já vai ser melhor que a anterior. A gente já vai conseguir ter escolhas melhores do que as anteriores. Então assim, a ignorância, entre aspas, ela vou colocar dessa maneira, né? Ela é perdoada, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então se você tem o conhecimento e você ignora e faz escolhas ruins, você vai sofrer consequências mais severas do que se você não sabia e por isso você errou. Porque a sua ignorância, você não pode tomar decisões assertivas
sem consciência, sem o conhecimento. Então a ignorância, entre aspas, é perdoada. As consequências são mais brandas. E conforme a gente vai sabendo mais, vai aprendendo mais, aí também a gente é mais cobrado. Peraí, mas você sabia? Mas em contrapartida a gente precisa aprender mais para poder acertar mais. Claro, exatamente. É por isso que eu falei, a gente precisa aprender, mas principalmente se responsabilizar. As decisões são minhas, mas as consequências também. Então eu aprendo para eu tomar decisões mais acertadas, para eu sofrer menos, para que as consequências sejam do bem, né? E não consequências do mal. Mas sempre está nas nossas mãos. O que Ele nos trouxe não foi a tomada dos seus pecados para mim. Não foi isso que Ele fez. Mas eu estou ensinando, estou deixando o caminho das pedras para vocês. Às vezes eu tenho a sensação que se terceiriza para poder se sentir menos responsável pela mudança, pela automudança. Sim, eu tenho essa sensação. E aí eu não estou entrando em mérito de religião, nada disso, não é esse o objetivo não. Mas assim, de uma maneira geral, eu acho que a gente vive uma sociedade hoje que torna isso mais fácil. Sabe aquela coisa, você tem amizade virtual e você cancela a amizade virtual, você cancela as pessoas à distância, você está escondido atrás de um dispositivo digital onde você pode fazer uma publicação anônima. Parece que fica mais fácil você falar o que você quiser sem consequências, né? Mas as consequências, elas não são só aqui do plano físico, né? Quando a gente pensa que a nossa alma, o nosso espírito, ele é eterno e as ações que a gente faz, elas reverberam, porque tudo é energia que a gente está jogando no universo. Essas consequências vão para muito além do que aqui, se a pessoa sabe que fui eu que falei, vai me meter um processo, ou vai de repente me encontrar amanhã na escola e me dar um soco na cara porque não gostou do que eu falei, mesmo tendo sido anônimo. É muito mais do que isso, né? É o que está aqui, é o que nos move, né? É o invisível, é aquilo que só Deus, onisciente, onipresente e onipotente, sabe. E Ele sabe de todas as pessoas. Cada um sabe do seu, mas Ele sabe de todos. Então nada é por acaso, porque a gente toma decisões e isso vai reverberando. Tudo que a gente faz vai reverberando e vai deixando marcas, porque é energia. E o mundo tudo está em movimento o tempo todo, né? E isso vai criando ondas. Aquela história da pedrinha no lago que vai criando as ondas. Às vezes, se for um lugar muito grande, se você jogar a pedrinha no mar, você está num barco jogando no mar, você não vai ver o fim disso, porque é muito longe, você está em alto mar, onde vai acabar essa ondinha que você criou? Mas ela continua reverberando. É isso, o universo é muito grande, a gente é muito pequeno nele, muito insignificante, mas tudo que a gente cria tem essa consequência, essa onda de consequências, que a gente vai ter que vivenciar, vai ter que lidar em algum momento. Mesmo que agora pareça que não vai dar nada. Sempre dá alguma coisa, porque a gente está falando de essência. A gente não está falando do palpável, né? E aí por isso Jesus trouxe tudo isso, para que a gente tenha essa responsabilidade de forma consciente. Ele não lavou os pecados do mundo, mas Ele ensinou cada um a lavar o seu. Cada um lavar a própria roupa suja. Ele deu uma tabuinha de lavar para cada um ir lá no rio lavar a própria. Entendeu? Ele ensinou como faz. Era isso, gente. Que todos tenhamos um bom passe e uma ótima semana.